Fala galera, sejam bem-vindos à live 17 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é derivada da função raiz de x. Bora começar com o que é a função raiz, ok? Vamos começar com o que é a função raiz de x. Função raiz de x também é conhecida como função irracional. Beleza? Quando você tem um número irracional, né? Existem vários conjuntos numéricos, tem o conjunto dos números naturais, inteiros, reais, tem vários conjuntos. Existe o conjunto dos números irracionais. Vou dar alguns exemplos aqui de números irracionais. Nós temos o π, raiz de 2, log de 3 na base 2, enfim, tem várias opções. Quando se trata de função raiz, tem que existir uma variável dentro do radical. Ou seja, tem que ter a variável x dentro de uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica, entendeu? Essa é a principal característica. E a gente vai focar nessa aula em derivada da função raiz de x. Então, vou colocar alguns exemplos aqui. Primeiro, d dx é uma notação para derivada. Quem nunca viu isso na vida, não tem problema, porque você vai conseguir acompanhar essa aula, tá? Olha só, esse símbolo aqui é o símbolo de adição. Esse símbolo aqui, por exemplo, o pontinho, é o de vezes, né? Tem um símbolo da divisão. Então, você tem que olhar para esse d dx e entender que isso é um operador. É um operador de qual operação? A função é a operação derivada. Sempre que você vê d dx, está indicando derivada de uma função. Não existe derivada sozinha, entendeu? Tem que ser sempre derivada de uma função específica. Beleza. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você entender como que calcula a derivada da função raiz. Porque isso aqui é comum em prova e eu conheço vários alunos que foram mal, tiraram a nota baixa porque travou nessa parte. Foi por isso que eu escolhi esse tema. Então, olha só, vou colocar alguns exemplos aqui de função raiz de x, tá? A gente pode ter raiz quadrada de x, raiz cúbica de x, pode ter também raiz quinta. Então, o índice da raiz, o mais clássico, né, é quando esse índice é 2. Quando não tem nada, esse índice é 2. Isso é importante saber, tá? Raiz de x é a mesma coisa de raiz quadrada de x. Ok. Esse índice pode ser raiz cúbica, raiz décima, não faz diferença. Um outro exemplo, pode ter uma função raiz de x somada com o número 10. Pode ter x mais 1 dentro da raiz cúbica de x menos 3, raiz sétima de x ao quadrado mais x menos 10, raiz de x mais 1 menos 3, enfim, sempre que você tem a variável x dentro de um radical, ou seja, dentro de raiz quadrada, de raiz cúbica, isso caracteriza a função raiz. Vou colocar um outro exemplo aqui, só para deixar mais divertido, tá? Olha só, pode aparecer também raiz do seno de x, e isso é uma função irracional, porque tem a variável x dentro do radical. Então, fica comigo aqui nessa aula, eu vou te mostrar como que você vai calcular derivadas de funções raiz, ok? Isso é importante para você passar em cálculo de primeira. Então, continuando, quais são os tipos de função? Okay? A gente vai focar na aula de hoje na função raiz, mas existem vários outros tipos. Por exemplo, tem a função constante. O que é a função constante? É aquela função que não tem x. Por exemplo, você pode ter f de x igual a 10. Não tem x, tá vendo? Pode ser, sei lá, f de x igual a π. Se não tem x, é constante. Derivada de função vetorial. Essa aqui é mais divertida, né? Porque você tem um x dentro de um vetor. Função matricial. A variável x está dentro de uma matriz. Por exemplo, vou colocar aqui uma matriz 2×2. Você tem x1, 2, 3, por exemplo. Se tem um x dentro de uma matriz, estamos trabalhando com a função matricial.
Se aparece um x dentro de um vetor, por exemplo, um vetor tridimensional, caracteriza uma função vetorial. Função afim, essa aí é clássica, né? A gente estuda lá no colégio, é aquela função do tipo ax mais b, né? Por exemplo, 2x mais 3, o y pode ser 10x menos 4. E por que eu estou passando os tipos de funções para vocês? Porque lá na faculdade, o professor vai te ensinar como que calcula limite, derivada integral de vários tipos de funções diferentes. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você já chegar na faculdade, pelo menos conhecendo os tipos de funções. Tá? Outros exemplos, tem a função quadrática, que é aquele famoso ax2 mais bx mais c. Vou colocar alguns exemplos aqui. Pode ser 3x2 menos 2x mais 10. Entendeu? É sempre o número x2, o número x, mais o número sem x. Isso é uma função do segundo grau. Existe a função exponencial, que é quando o x está no expoente. Então, por exemplo, 3 elevado a x, π elevado a x. Existe ainda a função logarítmica. Por exemplo, você tem o log de x na base 3, ln de x. Existem também as funções trigonométricas, como secante de x, tangente de x. Existem ainda as inversas trigonométricas, né? Por exemplo, o arco tangente de x, arco secante de x. Existem 6 funções trigonométricas e para cada uma delas você pode colocar o arco, né? Esse prefixo arco, e aparece mais 6 funções inversas trigonométricas. Enfim, não vou aprofundar nessas funções nessa aula, mas eu queria apresentar aqui os tipos de funções, porque é importante você conhecer elas para passar em cálculo de primeira. O seu professor, lá na hora da faculdade, ele já vai assumir que você tem esse conhecimento de funções. Normalmente a gente estuda isso no pré-cálculo ou então no ensino médio, né? Mas na aula de hoje, nós vamos focar na função raiz de x, que eu já expliquei como é que funciona. Por que eu escolhi esse tópico? Galera, imagina, você está lá na faculdade de engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica, ou então economia, administração, matemática, química e física, aí aparece um trem desse aqui na sua prova. Ó. Derivada da raiz décima do seno de x mais do seno de x mais x ao quadrado. Muita gente olha para isso aqui e entra em desespero, não sabe nem por onde começar o exercício. Então, derivada de função raiz de x é o tipo de exercício que os alunos travam muito na prova. E eles travam por quê? Porque não conhecem a matéria de radiciação, a matéria básica, né? Existem várias operações matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, e tem a potenciação com radiciação. E essa matéria aqui de radiciação, muito aluno não domina bem. Aí chega aqui nessa parte de derivada da função raiz de x e trava na hora da prova. Então, conheço vários alunos que não conseguiram passar em cálculo de primeira porque ficaram em dúvida da derivada de função raiz de x. Então, estou fazendo essa live aqui para isso não acontecer com vocês, tá bom? Uma outra aplicação. O exercício, uma prova de cálculo, pode pedir para você calcular a equação da reta tangente de um gráfico. E esse gráfico pode ser a raiz de x. Então, por exemplo, calcula para mim a equação da reta tangente da função raiz cúbica de x no ponto x igual a 8. Tá vendo? É um outro exercício que envolve derivadas e função raiz de x. Eu estou te mostrando que esse tópico é comum em prova, os alunos travam demais, e é por isso que eu escolhi esse tópico. Ok? Fica tranquilo, porque nessa aula nós vamos resolver 7 exercícios derivando funções do tipo raiz de x. Escolhi aqui 7 exemplos. A gente vai derivar raiz cúbica de x, raiz de x ao cubo, raiz quinta de x, raiz quarta de x ao cubo, raiz cúbica de x à quarta, raiz décima de x à quarta e raiz quadrada de x à quinta. Então, selecionei 7 exercícios aqui e pode ficar tranquilo, porque eu vou passo a passo, tá?
Sim, assumir que você sabe o básico. Primeira coisa que eu vou fazer é uma revisão de radiciação, com muita calma, porque eu sei que na faculdade os professores não têm tempo de revisar a matéria toda. Aqui, como eu não tenho limite de tempo, posso ficar aqui quantas horas eu quiser, né? Eu não vou pular passo, eu vou resolver bem passo a passo com vocês, tá? Qualquer aluno, mesmo que você nunca tenha estudado derivada na vida, você vai conseguir acompanhar essa aula. A gente vai resolver esses 7 exercícios e presta atenção, para você passar em cálculo de primeira, não adianta ver a resolução desses 7 exercícios. Depois você pega essa live e assiste de novo. Eu vou liberar o replay para vocês mais tarde, tá? Assiste de novo e tenta refazer esses 7 exemplos sozinho ou sozinha. Aí, se travar, se tiver alguma dúvida, volta lá no vídeo e assiste aquele trecho. Combinado? Não fica só assistindo, não. Quando eu faço, parece que é fácil demais, porque tudo dá certo no final. Mas quando você pega para fazer, aparece um monte de problema. E o ideal é você identificar as suas dificuldades antes da prova, né? Muito aluno comete esse erro também. Fica só assistindo as aulas e só treina na hora da prova. Aí vai dar ruim. Isso dá ruim. Essa técnica aí não vale muito a pena, não. Então, bora começar. Antes, eu vou explicar algumas dicas de estudo aqui. Quais são as maiores dificuldades dos alunos que tentam passar em cálculo de primeira? A primeira coisa que aparece muito para mim é: eu não consigo estudar cálculo sozinho. Por que isso acontece? Porque o aluno tenta estudar, mas não entende a matéria. Cálculo é uma matéria difícil, ela é complexa, né? Ainda mais na faculdade, no cálculo 1, você sai do colégio agora, né? Você estava lá acostumado com aqueles livrinhos ilustrados, com o professor passando tudo passo a passo, bonitinho. Aí chega na faculdade, é um mundo completamente diferente. O professor normalmente explica mais rápido, já assume que você sabe o básico. Então, muita gente tenta estudar, mas não consegue entender. Muito aluno também tenta estudar, mas demora muito para resolver os exercícios. Aí acaba perdendo a motivação. E muitos alunos, às vezes o aluno consegue estudar sozinho, então arruma um grupo para estudar com ele, mas, mesmo estudando, tira uma nota baixa. Galera, vou passar uma dica aqui para vocês tentarem resolver esse problema, tá? E na aula de hoje, nessa live, a gente vai treinar essa habilidade que eu vou explicar para vocês. Presta atenção, esse é o segredo, hein? Você tem que estimular a habilidade de identificação de padrões. Não é só fazer os exercícios, entendeu? Se você fizer os exercícios procurando padrões, procurando formas semelhantes de resolver os exercícios, seus estudos vão render mais. Tá? Você vai entender com mais facilidade, você vai fazer os exercícios com uma velocidade maior. E se você estudar usando esse método que eu estou te falando, vai chegar na hora da prova de cálculo e você vai conseguir uma nota boa. Então, nessa live aqui de hoje, a gente vai resolver 7 exercícios envolvendo derivada da função raiz de x. Tá? Isso aqui é um tema clássico de prova. E nesses 7 exercícios, vocês vão começar a perceber padrões. Vocês vão perceber que o exercício 3 e o exercício 5, eles são diferentes, mas o jeito de resolver é parecido. Então, esse é o segredo, tá? Você tem que selecionar exercícios repetitivos para você começar a identificar o padrão. Tudo no cálculo, tudo na matemática tem um padrão. Então, não fica só fazendo exercício, não. Tenta sempre desenvolver essa habilidade, que isso vai te ajudar muito a passar em cálculo de primeira. O segundo item que muita gente comenta comigo é: eu tenho medo de atrasar o meu curso de faculdade. Não sei se vocês sabem, galera, mas quando você vai começar a faculdade, né, de economia, administração, engenharias, química, física, matemática, tem cálculo também em biomedicina, oceanografia. Cada dia eu descubro uma matéria diferente que tem a matéria de cálculo, né, limite, derivada, integral. Então, assim, o grande problema do cálculo é que a matéria é acumulativa. Normalmente, vou colocar um exemplo da engenharia, tá? Você faz o cálculo 1, depois tem o cálculo 2, depois tem o cálculo 3,
E no curso tem matérias mais avançadas, né, de física, de mecânica geral, e todas essas matérias precisam do cálculo como pré-requisito. Por exemplo, fenômenos de transporte, tem várias matérias que precisam do cálculo. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você tomar pau no cálculo 1, você não consegue fazer o cálculo 2, trava o cálculo 3, trava física, trava um monte de matéria depois, e provavelmente você vai atrasar a formação do seu curso em 6 meses. Tá? Isso acontece também em outros cursos. Por exemplo, economia e administração. O cálculo vai travar estatística, econometria, mestre de previsão, gestão de investimentos. Tem várias matérias que usam o cálculo como pré-requisito. Então, para você, é importante, né, você tentar passar em cálculo de primeira para não atrasar o seu curso. Afinal, se você atrasar 6 meses do seu curso de faculdade, olha só, vamos colocar um exemplo do engenheiro. Se você formar como engenheiro, o salário médio, tá? Colocando uma média aqui, seria uns 5 mil reais, se conseguir entrar numa empresa boa. Se você forma 6 meses mais tarde, é 6 meses que você vai deixar de ganhar 5 mil reais. Vamos fazer uma conta? Você pega 5 mil reais por mês, vezes 6 meses, você vai perder aí 30 mil reais. Você toma pau em cálculo, atrasa o curso em 6 meses, e se você fizer esse cálculo, mais ou menos, você vai ter um prejuízo aí de 30 mil reais. Então, galera, bora passar em cálculo de primeira. Fica comigo aqui nessa live até o final, porque eu vou ajudar vocês. E presta atenção, a minha missão de vida é fazer qualquer aluno passar em cálculo de primeira. E é por isso que vai ter live todo dia nesse canal. Tá? Todo dia eu vou pegar um tema específico aqui de limite, derivada integral, e vou aprofundar nesse tema. Combinado? Bora começar. Vou explicar aqui os pré-requisitos para você entender a aula de hoje. Vamos começar com propriedade básica de potência. Toda raiz pode ser transformada em expoente fracionário. Ok? Eu sei que tem gente que nunca viu isso na vida, né? Mas isso, normalmente você precisa disso para passar no colégio, para estudar para o vestibular. Mas muita gente esquece dessa regrinha. É o seguinte, o B, que é o índice da raiz, ele vai passar a ser o denominador. E o A, que é o expoente do radical, vai passar a ser o numerador. Essa aqui é a regra. Mas essa regra é difícil de lembrar. Eu gosto de lembrar assim, ó. A raiz de x mais clássica, que mais aparece, é a raiz quadrada de x. E raiz quadrada de x, pessoal, como não tem nada, quando é raiz de x, você considera que é uma raiz quadrada. Quando não tem nada, o índice da raiz é 2. E quando não tem nada no expoente, o expoente é 1. Porque quando você leva qualquer número a 1, né, é um elemento neutro, né? 10 elevado a 1 é 10. 20 elevado a 1 é 10. Então, sempre que aparece raiz quadrada de x é como se fosse raiz quadrada de x elevado a 1. Então, se você transformar isso em expoente fracionário, vai ser transformado em x elevado a 1 meio. Eu acho mais fácil, tá? É a minha opinião, você lembrar que raiz quadrada de x é x elevado a meio, você decora isso, é mais fácil do que decorar essa regrinha com A e com B. Aí presta atenção, se você lembrar que raiz de x é sempre meio, você vai lembrar de onde que vem o 1 e de onde que veio o 2. Aí você lembra como é que fica a regra, tá bom? Isso aqui é importante para você passar em cálculo de primeira, que como eu já falei, a função raiz de x ela é muito cobrada em prova. Vou colocar alguns exemplos. Raiz de x ao cubo. Como não tem nada, é raiz quadrada. Então vai ficar x elevado a 3 meios. Raiz cúbica de x à quinta. Isso aqui pode ser escrito como x elevado a 5 terços. É sempre o radical, né, o índice, vai para o denominador e o expoente vai para o numerador. Essa é a regra. Raiz quinta de x à quarta. Isso aqui pode ser escrito como x elevado a 4 quintos. Então fica essas duas opções aí. Ou você lembra que raiz quadrada é sempre x elevado a meio, ou você vai ter que decorar essa regrinha.
E galera, presta atenção. Isso é extremamente importante para você passar em cálculo de primeira e para você entender a aula de hoje. Então, se tiver alguma dúvida, volta aqui no vídeo e assiste esse trecho de novo, tá bom? O segundo pré-requisito é a famosa regra do expoente. É uma regra de derivação. E não importa se você nunca viu derivada na sua vida. Fica aqui que eu vou te explicar. Olha só. Se você derivar, né, lembra que d dx está aí simplesmente para indicar, ó, é a derivada da função. É o operador derivada. Então, sempre que você derivar algo do tipo x elevado a a, você vai pegar o expoente, que eu chamei de a, passa multiplicando, e o expoente agora vai ser a menos 1. Só isso. Baixa o expoente é menos 1. Então, qual é a derivada de x ao cubo? Baixa o 3, fica x elevado a 3 menos 1, que é 3x ao quadrado. X elevado a 7. Baixa o 7, x elevado a 7 menos 1, que é igual a 7x elevado a 6. Viu como que é fácil? Mesmo se você nunca estudou derivada na vida, você consegue fazer esse tipo de exercício, né? Derivada de x elevado a 10 vai ser igual a 10x elevado a 10 menos 1, que é 10x elevado a 9. Aí, quando você começa a pegar a experiência, quando você faz vários exercícios desse tipo, a gente já pode fazer essa parte aqui de cabeça. Tipo, 10 menos 1, muita gente já põe o 9. Tá? Mas se você estiver no começo, se você estiver iniciando a regra do expoente, não tem problema colocar o menos 1. Tá? Mas tenta sempre pegar a velocidade. X elevado a 31 fica 31, x elevado a 31 menos 1, ou então será põe direto aqui, 31x elevado a 30. Galera, essa regra aqui é clássica no cálculo. Eu te garanto que você vai estudar isso aqui em algum momento lá do cálculo 1. Tá? Então é importante você já chegar lá conhecendo essa regra. Né? Quem ainda não começou o cálculo ainda, já vai chegar lá no cálculo 1 sabendo o que é a regra do expoente. Isso aqui é importante para você passar em cálculo de primeira. Isso aqui cai em todas as provas de cálculo. E, inclusive, é pré-requisito para várias outras matérias, né? Cálculo 2, cálculo 3, fenômeno de transporte, mecânica geral. Muitas outras matérias usam a regra do expoente. Próxima, vamos para a mão na massa. Galera, são só 2 pré-requisitos para você entender a aula de hoje. Revisando aqui, ó. Raiz quadrada vai virar expoente fracionário e regrinha do expoente, baixo expoente é menos 1. Tá bom? São só esses 2 pré-requisitos. Bora começar, então. Derivada da função raiz cúbica de x. Gente, como vocês podem perceber, raiz cúbica de x não está no formato x elevado a um número. Então, presta atenção que eu conheço muito aluno. Não passou em cálculo de primeira, porque usou a regra do expoente aqui, dentro da raiz. Está errado. Você só pode usar a regra do expoente se estiver no formato x elevado a um número. Então, antes de usar a regra do expoente, a gente vai transformar a raiz cúbica de x em x elevado a um número, usando aquela propriedade do pré-cálculo, tá bom? Raiz cúbica de x pode ser escrito como x elevado a 1/3. Porque toda função raiz de x pode ser escrito como expoente fracionário. Agora, presta atenção. Nós temos, então, a função x elevado a 1/3. Agora sim eu posso usar a regra do expoente, porque está no formato x elevado a a. O a, ele é 1/3. Então é a mesma regra. Você vai baixar o expoente é menos 1. O expoente é 1/3. Então, vai ficar 1/3 que multiplica 1/3 menos 1. Só isso. Tá? Você transforma primeiro em expoente fracionário para depois usar a regra do expoente. Esse é o padrão do exercício. Agora, vamos resolver 1/3 menos 1? E aqui eu vou passar uma dica para vocês que é bem legal. Em vez de ficar fazendo MMC toda hora, dá até para fazer de cabeça isso aqui, tá? Olha só. 1 pode ser escrito como 3/3. E quando o denominador é o mesmo, é só subtrair, né? 1
Menos 3 dá menos 2. Então, essa derivada aqui, ó, vai ficar 1/3, 1/3 vezes 1/3 menos 1. 1/3 a menos 1 é igual a menos 2/3. Essa é a resposta. A derivada da raiz cúbica de x é 1/3 x elevado a menos 2/3. E essa é uma questão clássica na prova de cálculo, tá? Então, pega esse exercício aqui e faz de novo. Você vai se preparar melhor para passar em cálculo de primeira. E uma alternativa aqui, isso é opcional, tá? Você poderia pegar essa função aqui e reescrever no formato de raiz. Mas não está errado você deixar nesse formato aqui. Você pode pegar esse expoente negativo e fracionário e transformar na raiz de volta, tá? Mas não é obrigatório. Tanto faz, você pode deixar a resposta assim ou assim. Não tem problema nenhum. Beleza. Bora fazer a questão número 2. E assim, não simplesmente resolva o exercício. Tenta desenvolver a habilidade de identificação de padrões. Isso é importante, você vai começar a pegar velocidade nas coisas. Agora a gente vai derivar a função raiz quadrada de x ao cubo. Raiz quadrada de x ao cubo é só você lembrar que quando não tem o índice é 2. Então isso aqui pode ser escrito como x elevado a 3 meios. Toda raiz quadrada vira expoente fracionário. Depois de transformar em expoente fracionário, a gente vai usar a regrinha do expoente, que é baixo expoente, expoente a menos 1. Nossa, para você passar em cálculo de primeira, você vai usar essa regra do expoente várias vezes na faculdade, tá? Então, o expoente é 3 meios. Você baixa o 3 meios e depois faz 3 meios menos 1. Vamos fazer essa conta, 3 meios menos 1, com calma? 3 meios menos 1. O 1 pode ser escrito como 2 sobre 2. Você sempre repete o denominador, entendeu? Aí, 3 menos 2 dá 1. Então, a resposta é 1 meio. Uma alternativa, tá? Você poderia fazer em decimais. 3 meios menos 1. 3 meios é 1,5. 1,5 menos 1 é 0,5. É igual a meio. E você também pode usar a calculadora, né? Muitas faculdades deixam usar a calculadora para fazer continha numérica. Continha com X normalmente é proibido. Porque tem calculadora gráfica, né? Que calcula derivada integral, mas essas aí normalmente você não pode usar na prova, não. Mas aquelas calculadoras de fazer continha com fração, números decimais, normalmente você pode usar. Beleza? Então, como 3 meios menos 1 é igual a meio, a resposta vai ser 3 meios que multiplica x elevado a meio. Aí não é obrigatório, mas você pode transformar o x elevado a meio em raiz quadrada de x. Essa é a resposta. Fechou? Então, essa é uma questão clássica de prova. E tenta perceber que existe um padrão aqui, cara. No final eu vou passar, eu vou explicar melhor esse padrão para vocês. Mas olha só, primeiro você transforma a raiz no expoente fracionário e depois aplica a regra do expoente. É basicamente esse o padrão dos exercícios que eu selecionei para vocês, tá bom? Questão número 3. Agora a gente tem raiz quinta de x. Galera, raiz quinta de x. Você tem que lembrar que quando não tem expoente, o expoente é 1. Tá? X elevado a 1 é igual a x. 2 elevado a 1 é 2. Portanto, a gente pode transformar a raiz quinta de x em x elevado a 1 quinto. Agora sim, a gente aplica a regra do expoente. Você baixa o expoente, que é 1 quinto, e depois faz 1 quinto menos 1. Sempre assim, baixa o expoente, expoente menos 1. Então, mesmo esquema. Eu tenho 1 quinto menos 1. O 1 pode ser escrito como 5 sobre 5. Aí agora a gente pode fazer a conta. 1 menos 5 é menos 4. Portanto, 1 quinto menos 1 é igual a menos 4 quintos. A resposta, então, vai ser 1 quinto x elevado a menos 4 quintos. Bem simples, tá vendo? Transforma a raiz em expoente fracionário, aplica a regra do expoente. Você também pode, né, transformar esse expoente fracionário de volta para a raiz. É opcional. Não tem problema. Você pode deixar a resposta com expoente fracionário
ou transformar ela em raiz. E para você passar em cálculo de primeira, você tem que pegar esse exercício aqui e fazer de novo sozinho ou sozinha, tá? Tenta fazer aí e depois confere a minha resolução. Combinado? Questão número 4. Agora a gente tem raiz quarta de x ao cubo. Não entre em desespero quando aparece derivada de função raiz, tá bom? Porque é simples, é só seguir o passo a passo que eu estou te explicando aqui. A derivada da raiz quarta de x ao cubo, primeiro passo é transformar a raiz em expoente fracionário. Raiz quarta de x ao cubo pode ser escrito como x elevado a 3 quartos. O expoente vira o numerador e o índice vira o denominador. Então agora o a, né? A gente tem x elevado a a. Aquele expoente, aquele a é 3 quartos. Baixa o expoente, depois escreve 3 quartos a menos 1. Bora fazer 3 quartos a menos 1 com calma aqui embaixo. O 1 vai virar 4 sobre 4. E agora você consegue fazer a conta. 3 menos 4 vai dar menos 1. Então 3 quartos menos 1 é simplesmente menos 1 quarto. Resposta. Aonde tinha 3 quartos menos 1, eu vou colocar menos 1 quarto. Então, a derivada da raiz quarta de x ao cubo é 3 quartos x elevado a menos 1 quarto. E se você quiser, se você preferir, você pode transformar de volta para a raiz. Esse passo é 100% opcional. Tá? O professor tem que aceitar as duas respostas. E para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber fazer esse tipo de exercício e rápido. Porque na prova normalmente não cai assim. Cai um exercício mais avançado e dentro desse exercício você vai ter que calcular a derivada da função raiz de x várias vezes. Então é importante você entender esse raciocínio. Bom, questão número 5. Agora a gente vai derivar a raiz cúbica de x à quarta. Parece que é o mesmo exercício, né? Só que não. Antes era raiz quarta de x ao cubo. Agora inverteu. É raiz cúbica de x à quarta. A resolução é completamente diferente. Vamos lá. Eu tenho aqui derivada da raiz cúbica de x à quarta. Primeiro passo, transformar a raiz em expoente fracionário. Então, vai ficar x elevado a 4 terços. O expoente vira numerador e o índice vira denominador. X elevado a 4 terços, aplica a regra do expoente. Sempre que tiver x elevado a a, baixa o expoente e expoente a menos 1. Portanto, vai ficar 4 terços, que multiplica 4 terços menos 1. Simples assim. 4 terços menos 1, você pode fazer aquela conta usando o macete que eu te falei. Em vez de fazer menos 1, você pega menos 3 sobre 3. 4 menos 3 vai dar 1. Então a resposta é 1 terço. 4 terços menos 1 é igual a 1 terço. Galera, 4 terços que multiplica x elevado a 4 terços menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de 4 terços x elevado a 1 terço. Essa é a resposta. Tá bom? E, opcional, hein? X elevado a 1 terço, você pode reescrever com raiz cúbica de x. É opcional. Você pode deixar com expoente fracionário ou voltar para a raiz de x. Ok? Esse é um exercício clássico de prova. Então, não despreze esse exercício. Tenta fazer de novo, tá? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você dominar esse tipo de exercício. Eu não estou escolhendo ele à toa. Ok? Questão número 6. Agora eu tenho raiz décima de x à quarta. Raiz décima de x à quarta. Esse exercício assusta, né? Mas vamos seguir ao mesmo padrão, galera. Transforma o expoente fracionário. Vamos lá. Raiz décima de x à quarta vai virar x elevado a 4 sobre 10. É sempre índice no numerador, expoente no denominador. Agora a gente aplica a regra do expoente, que é só baixar o expoente e fazer expoente menos 1. O expoente dessa vez é 4 sobre 10. E depois vira 4 sobre 10 menos 1. Pronto, só isso.
Agora, 4 sobre 10 menos 1, o 1 pode ser escrito como 10 sobre 10. Agora a gente consegue subtrair. 4 menos 10 vai dar menos 6. E menos 6 sobre 10, você pode escrever também, né? Com menos 3 quintos. É só dividir todo mundo por 2. Também isso aqui é opcional, tá? Você pode escrever o menos 6 sobre 10. Não está errado, não. Então, agora, aonde tinha 4 décimos menos 1, eu vou escrever menos 3 quintos. Ok? Fiz apenas uma substituição aqui. Então, qual é a derivada de raiz décima de x à quarta? 4 sobre 10, x elevado a menos 3 quintos, que também pode ser escrito como raiz. Você pode voltar, né? Aonde tinha x elevado a menos 3 quintos, você escreve novamente, transformando para raiz. Então, para você passar em cálculo de primeira, nunca confunda isso. Toda raiz de x, toda raiz, pode ser transformada como um expoente fracionário. E a volta também é válida, né? Todo expoente fracionário pode ser reescrito, pode ser transformado numa raiz. Ok? Última questão. Derivada da raiz de x à quinta. Quando não tem nada, galera, o índice é 2. Não esquece isso não, hein? Conheço vários alunos que não passaram em cálculo de primeira porque esqueceram. É estranho, né? Porque quando não tem nada, a gente, sei lá, a gente pensa que é 1, então, sei lá, pode ser 0. Cuidado com isso, tá? Raiz de x, o índice é sempre 2. Aceita isso. Então, vamos lá. Isso aqui pode ser escrito como x elevado ao expoente fracionário. O 2 vai para o denominador, o 5 vai para o numerador. É sempre assim. O índice para o denominador e o expoente para o numerador. Raiz quadrada de x à quinta pode ser escrito como x elevado a 5 meios. Agora é só aplicar a regra do expoente. É só baixar o expoente é menos 1. Então o expoente era 5 meios, e a gente vai escrever o expoente agora, 5 meios menos 1. Bora fazer essa conta com calma. 5 meios menos 1. No lugar do 1 eu vou escrever 2 sobre 2. O objetivo aqui é transformar o denominador, né? Igual. Aí agora é só fazer a conta. 5 menos 2 dá 3. Então, 5 meios menos 1 é simplesmente 3 meios. A gente poderia resolver com decimais também, né? 5 meios é 2,5. Você pega 2,5 menos 1, que é igual a 1,5, e 1,5 é 3 meios. Então tem várias formas de fazer. Você pode usar calculadora, enfim. Usa o que você acha melhor aí. E agora, aonde tinha 5 meios menos 1, eu escrevo 3 meios. Essa é a resposta. Derivada da raiz de x à quinta é 5 meios que multiplica x elevado a 3 meios. E se você quiser, pode transformar isso aqui de volta para a raiz. Né? X elevado a 3 meios é raiz quadrada de x ao cubo. Isso é 100% opcional. Então, galera, para você passar em cálculo de primeira, cuidado. Tenta selecionar exercícios repetitivos que seguem um mesmo nível de dificuldade e que têm resoluções parecidas, para você começar a identificar padrões nas coisas. Você pode perceber que a gente fez 7 exercícios aqui envolvendo a derivada da função raiz. E em todos eles, a gente seguiu o mesmo padrão. A primeira coisa que a gente fez foi transformar a raiz num expoente fracionário. Esse foi o primeiro passo. E depois, a gente aplicou a regra do expoente. Agora, se você pega, a gente pegou 7 exercícios semelhantes, com o mesmo nível de dificuldade. O grande problema é que você não acha 7 exercícios assim no livro, ou na lista dos professores de faculdade. Normalmente é tudo misturado. Você aparece, sei lá, você tem a derivada da raiz quinta de x, aí essa é a questão número 1. Aí você vai para a questão número 2, tem a raiz cúbica da tangente de x mais ln de x, tá entendendo? Vai um exercício completamente diferente. Então, uma dica aí para você passar em cálculo de primeira. Tenta selecionar exercícios repetitivos, o mesmo nível de dificuldade e que seguem o mesmo padrão de resolução. Essa é a melhor forma de você fixar a matéria e pegar velocidade. Então, fechou. Bora fazer um resumão
Já estamos chegando aqui no final. Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu nessa live 17. Nossa, é isso mesmo que você ouviu, hein? Essa já é a live 17. Eu já fiz 16 lives como essa aqui. Sempre aprofundando num tema específico e identificando os padrões, algum padrão do cálculo. Eu não gosto de passar vários temas ao mesmo tempo, porque aí a gente fala sobre muita coisa e ninguém entende nada, né? Galera, vai ter live todo dia nesse canal. Então vem aqui de novo amanhã que eu faço a live 18, tá bom? Bora fazer um resumão. A gente viu o que é função raiz, né, que também é conhecida como função irracional. Mostrei vários exemplos, expliquei o operador da função derivada, quais tipos de função existem, né? Função constante, vetorial, matricial, função afim, quadrática, exponencial, logaritmo, trigonométrica, inversa trigonométrica, é coisa demais. Eu apresentei aqui os tipos de funções e, na prática, né, você tem que lá no cálculo, você vai ter que saber calcular limites, derivadas, integrais de vários tipos de funções diferentes. Por que eu passei isso? Porque é um assunto comum em prova, os alunos travam demais, tá? E a gente resolveu 7 exercícios envolvendo derivada da função raiz de x. E depois de fazer esses 7 exercícios, né, usando os pré-requisitos, eu não assumi que você já sabia o básico. Eu passei uma revisão lá de radiciação, expliquei de novo a regrinha do expoente e todo mundo conseguiu acompanhar essa live aí com calma. E a gente conseguiu identificar um padrão no exercício. Como a gente resolveu 7 exercícios semelhantes, a gente identificou um padrão. Qual é o padrão? Você sempre transforma a raiz num expoente fracionário para depois aplicar a regra do expoente. Fechou? Então é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Tá? Você poderia estar fazendo qualquer coisa aí. Então quem assistiu essa live até o final merece os meus parabéns. Você realmente está comprometido ou comprometida a passar em cálculo de primeira. Só toma muito cuidado com um detalhe, tá? Essa live foi muito legal, foi muito produtiva, foi mais de 40 minutos, né, de aula. Mas somente esse vídeo aqui, somente essa live, não é suficiente para você passar em cálculo de primeira, porque afinal tem várias outras matérias, né? Olha só, matérias envolvendo raiz de x. Pode aparecer integral da secante ao quadrado de raiz de x sobre raiz de x. É uma questão clássica de prova. Um outro exemplo, a gente tem raiz de 1 mais ln de x sobre x. É uma outra questão clássica. E eu não comentei sobre isso nessa live, porque não deu tempo, eu não gosto de misturar as coisas. Então, se você teve alguma dúvida sobre essa live, põe aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E se você quiser que eu resolva uma dessas duas integrais, põe aqui nos comentários também, porque a sua ideia, né, pode ser o tema da próxima live. E tem várias outras matérias, né, como área entre gráficos de função raiz, derivada de funções raiz mais complexas, tem ainda a regra de L'Hopital, integração por partes, regra da cadeia. Todos esses aqui são temas clássicos de prova que os alunos travam demais. Então, se vocês quiserem que eu faça um tema específico sobre algum desses que eu citei, ou se tem algum tema aí de cálculo que está te travando muito, limite, derivada integral, equações diferenciais, pré-cálculo, põe aqui nos comentários, porque eu vou ler todos e provavelmente a próxima live vai ser sobre a sua dificuldade, sobre o tema que você escolheu. Então fechou? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.